Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente volta a falar sobre a economia brasileira, ainda trabalhando os movimentos dentro do processo de entendimento do contexto político e econômico do Brasil. O que é que nós vimos na aula anterior? Nós vimos que a economia brasileira, quando a gente fala em economia brasileira, a gente está falando da pirâmide, né? Então, nessa pirâmide eu tenho um pico, que é o efeito da decisão política. Nós temos uma área intermediária, que é o impacto da decisão na vida econômica. E, finalmente, está aqui de amarelinho, eu tenho impacto que se reflete no contexto social. E aí nós vimos que dentro do Brasil, a gente pode dividir o Brasil em dois grandes períodos, principalmente para as provas de concurso. O Brasil 1500, 1930, esse Brasil que a gente analisa, o Brasil monocultura, então Brasil ciclo do açúcar, Brasil ciclo do ouro, Brasil ciclo do café, e em seguida um Brasil da industrialização, Brasil industrializado, o Brasil que sai da monocultura, o Brasil que entra na era industrial. O que é que nós precisamos entender nesses períodos todos? Um pouco do momento político. E aí, de novo, não vai aqui olhar os detalhes. A minha ideia é, nessas duas primeiras aulas, na aula anterior e nessa aula, falar um pouco mais sobre esse contexto político, essa visão geral, panorâmica, para que a gente consiga depois ver cada um dos detalhes. Mas e de princípio ou de início, nós precisamos ter é necessário ter essa grande vista panorâmica para entender bem o funcionamento da economia brasileira. E aí, para entender bem o panorama da economia brasileira, o que eu preciso saber? Vamos ver aqui. Que o Brasil passa primeiro por um movimento de industrialização. E aí, como é que esse movimento de industrialização surge? Surge por dois momentos específicos que se uniram para promover isso. E aí, uma coisa importante que você vai observar. Os movimentos que nós passamos na economia brasileira, esses movimentos não são oriundos de um fato só. Todos os movimentos que vão existir, qualquer movimento que exista, ele vai acabar sendo o somatório de várias questões que vão culminar em determinado ponto. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar muito, que uma vez eu vi e achei interessante, não sei se vocês lembram, mas há alguns anos, acho talvez 2006, teve um acidente com o avião da TAM em Congonhas. O avião desceu e aí ele não conseguiu frear e bateu direto num galpão, explodiu, morreu todo mundo. Para que aquilo ali pudesse acontecer, para que aquela calamidade pudesse acontecer, não foi somente um fato, foram vários fatos que influenciaram. Então, o que foi que fez aquele avião bater? Primeiro, o avião pousou numa velocidade muito alta, uma velocidade mais alta que a velocidade normal que o avião pousa normalmente. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, o reverso, que é aquele motor que você, quando o avião vem, bota no vento para trás, né? Veja a riqueza de detalhes. O avião vem com o motor em uma direção, quando ele pousa, prestem atenção agora, o avião liga um outro motor, que chama-se motor reverso. Nesse caso, o motor reverso não ligou. Segundo ponto. Terceiro ponto, a pista estava molhada, então o avião escorregou mais. Como ele veio a velocidade muito alta, o reverso não ligou, a pista molhada, ele andou mais rápido. Então, fora isso, a inércia da própria aeronave, que é muito pesada. Então, vários pontos precisaram se unir, vários pontos precisaram dar errado para que a gente tivesse aquela tragédia. Da mesma forma, para dar certo, não é só uma coisa que é fazer que a gente mude
de uma hora para outra. É a união, é a compilação de vários pontos juntos. E aí, o que foi que aconteceu exatamente em 1930 para que nós pudéssemos romper o Brasil agricultura, o Brasil agrícola para o Brasil indústria? Então, a gente vai sair da agricultura aqui em 1930 e vai entrar no processo industrial. Dois grandes movimentos precisaram acontecer em 1930. Então, quando eu olho aqui, 1930 em específico, eu vou lembrar da crise da Grande Depressão Mundial de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York. Então, eu tenho essa grande crise de 1929. E, além disso, além dessa questão no cenário internacional, que afetou e muito a economia brasileira, um outro fator que mexeu e muito com a economia brasileira foi o que a gente chama de Revolução de 1930. O que foi essa Revolução de 1930? Foi a ruptura, o encerramento de um regime político baseado na política café com leite para o início, para a transição para um presidente. Então, em 1930, houve uma revolução, ou um golpe de 30, como queiram falar, onde o Washington Luiz, que tinha sido eleito para dar andamento à política café com leite, não pôde assumir. Quem assumiu no seu lugar foi o Getúlio Vargas. E aí, quando o Getúlio Vargas ele dá um golpe e ele assume a economia brasileira, quando isso acontece, o que é que nós temos? Nós temos, com essa Revolução de 30, o início de dois movimentos muito importantes, eu diria assim, ou a consolidação de dois movimentos muito importantes. O primeiro, o movimento de urbanização. Não dá para falar em indústria sem falar da vida urbana. Depois, além do movimento de urbanização, nós temos ainda o movimento populista. Então, nós damos início ao populismo, o movimento político em que o presidente vai buscar se legitimar junto às massas. Então, falar na Revolução de 1930. E aí, como é que eu consegui trazer a indústria para o Brasil? Para ficar mais claro. Eu consegui trazer a indústria para o Brasil a partir de 1930, porque eu precisei de vários motores para que isso acontecesse. Primeiro motor, a crise de 1929, que acabou com o movimento de exportação de café. Então, eu não tenho mais saída para exportar café. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, eu tenho uma revolução política, nacional, interna, que trouxe o maior processo de urbanização e o maior processo de legitimação do poder do presidente através do populismo. Então, é com esses antecedentes de política nacional e internacional que nós damos início ao movimento econômico. Movimento econômico do processo de industrialização, que vai ser chamado, esse processo de industrialização, de PSI, Programa de Substituição de Importações. Então, nós vamos trazer a indústria para o Brasil, sim, mas essa indústria ela vem no formato oriundo do PSI. Nós vamos começar a industrializar aquilo que já possui mercado certo. E o que é que possui mercado certo? Aquilo que nós estávamos importando. Então, eu não vou inventar a roda. Foi até uma sacada super interessante. Eu vou começar a produzir aquilo que eu sei que as pessoas já vão consumir. E aí, quanto tempo dura esse PSI? O PSI vai durar um período imenso na economia brasileira. Período que vai de 1930 até aproximadamente 1978. Então, todo esse período aqui, tudo isso aqui é o meu PSI, é meu Programa de Substituição de Importações. E aí,
presidentes brasileiros que estarão inseridos dentro desse período, apesar deles terem características de governo muito distintas, como, por exemplo, o governo JK, o governo João Goulart e o governo militar, são governos bem distintos, eles vão estar sempre dentro do mesmo guarda-chuva. O guarda-chuva proveniente do Programa de Substituição de Importações do PSI. Isso é bem importante, está bem claro na sua mente. E aí, quais foram os governos que existiram entre 30 e 1978, para ser mais exata? Vamos ver aqui, vamos colocar um novo slide. Colocar a canetinha, colocar aqui esse laranjinha que eu gostei pra caramba. E vamos analisar aqui. 1930, 1978. Quem está no Brasil? Quem está no poder nesse período? Vamos lá. 1930, período bem grande, 1945. 15 anos de poder, dentre os quais, em 1930, entre 37 e 45, período de ditadura. Todo esse período aqui é o período do governo Getúlio. Tá aqui, Vargas. Vargas, que, aliás, é bastante querido pelos brasileiros. Tem uma fundação chamada Fundação Getúlio Vargas, uma fundação extremamente importante na economia brasileira. Eles trazem muitos indicadores que são muito importantes para o nosso entendimento de economia brasileira. Então, primeiro momento, governo Getúlio Vargas. Segundo governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Dutra ainda, tudo isso aqui, sempre reforçando dentro do governo, dentro do movimento de industrialização do PS. Depois de Dutra, volta, vou botar aqui um governinho, volta ao governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sofre um movimento de impeachment. Quem entra é o seu vice, o Café Filho. Café Filho entra na economia brasileira simplesmente para concluir o governo sem nenhuma marca expressiva. E aí quem entra? Aqui de 1956 até 1960 é o presidente que vai trazer, vai dar o marco, o tom maior, o ápice desse movimento de PSI, que é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha um plano bem audacioso, chamado Plano de Metas. E nesse plano de metas, o que é que o Juscelino queria fazer? Ele queria que o Brasil crescesse 50 anos em 5. E em muito, o Brasil cresceu 50 anos em 5. Em muito, porque o Brasil conseguiu dar uma turbinada no seu processo de industrialização. Então, governo JK, de 1956 até 1960. 1961, 1964, e eu tenho um período que não é mais um período tão glorioso economicamente como foi o período de JK. É um período mais turbulento, estou passando por um movimento internacional muito mais difícil agora. Entre 60, ou, aliás, a partir de 60 para 64, e daí para frente, se intensifica o movimento, se intensifica a Guerra Fria. E com a intensificação da Guerra Fria, o cenário internacional muda. Cenário internacional sendo alterado, muda a vida econômica e a vida política do Brasil também. Vejam só uma coisa importante. Por que se permitiu que Vargas fizesse um período de ditadura, quase que não sai, entre 37 e 45. A razão é simples. Se permitiu que Vargas fizesse um período de ditadura nesse momento, porque aqui eu estou vivendo a Segunda Guerra. E aí, se eu estou vivendo um movimento de Segunda Guerra Mundial, se isso acontece, se eu tenho esse movimento de Segunda Guerra,
O que é que vai acontecer? As pessoas elas ficam mais aceitam com mais facilidade uma ditadura. O que é que eu tenho entre 60 e 64 e a partir de 64 com mais força? Uma intensificação do cenário internacional bipolarizado. Entre 60 e 64, o nosso contexto internacional é um contexto de Guerra Fria. E aí, nesse contexto de Guerra Fria, as pessoas aceitam com mais facilidade o período de ditadura. E além disso, ou além do mais, eu ia viver um momento de ditadura de dois lados, ou uma ditadura vermelha, ou uma ditadura de extrema-direita. Porque corria o risco do Brasil implementar aqui uma ditadura socialista. Isso não é permitido. Então, entre 60 e 64, eu tenho 2 governos. Eu tenho, volta cá, eu tenho o governo de Jânio Quadros e eu tenho o governo de João Goulart, chamado de Jango. Esses governos, o Jânio Quadros eleito, sai, João Goulart toma posse, ele muito mais alinhado com as políticas da China comunista. Há um medo do Brasil implementar aqui também uma ditadura vermelha. Em 1964 existe o golpe ou a revolução militar. Ou golpe ou revolução. Tanto faz o termo. Nós normalmente utilizamos para 1930 a Revolução de Vargas, a Revolução de 30. E para 64 a gente fala que existiu um golpe militar. Golpe militar que oficialmente foi do dia 31 de março e extraoficialmente foi dia 1º de abril. Então, uma coisa bem interessante, né? É que quando se disse que existia, no dia 31, já não houve a Hora do Brasil, já existia um movimento de tomada de poder pelos militares, no dia 31, mas somente no dia 1º de abril é que eles começaram. E aí ninguém acreditou, porque era o dia da mentira. Então, quando começou a ser repassado de que existia um golpe militar, ninguém acreditou, achando que era dia da mentira. É por isso que se dá o golpe ou a Revolução Militar a partir de 1964, 31 de março de 1964. E por que os militares entraram na economia brasileira? 2 razões. Primeira, nós já havíamos exaurido o movimento econômico de crescimento do PSI, o auge do PSI já havia sido alcançado. Segundo, a gente já vinha tendo alguns problemas de estrutura. O Brasil tinha crescido muito, mas a estrutura institucional não acompanhava, então era preciso mudar a estrutura. E os militares diziam o seguinte: os civis não fazem crescer, mas nós fazemos. Nós vamos fazer o Brasil crescer. E foi em cima dessa égide de que eles conseguiam fazer o Brasil crescer e os civis não, que nós vamos viver o movimento de regime militar de 1964 até 1984. Ou mais, o movimento do PSI, a gente vai dizer que ele termina, ele chega no seu suspiro final aproximadamente em 1978. Por que aproximadamente? Porque não há um marco histórico que conclua o regime militar. Existiu uma distensão do próprio modelo de crescimento baseado no processo de industrialização, que isso nós vamos ver com mais detalhes mais na frente. Então, deixa eu só arrumar aqui esse 4 para não parecer o 9. O regime militar vai até 1984, até aqui. Beleza. Os militares saem do poder. Então, eu tenho... E aí, de novo, veja que eu tenho um contexto político. Os militares entraram porque eles faziam crescer. Então, o regime político muda porque eles dizem que vão impactar fortemente no piso econômico. Então, a gente valida isso. Então, calma, vai sair. O Getúlio Vargas entrou na economia porque ele se aproximou da massa trabalhadora. Ele legitimou o seu poder político na massa trabalhadora. Ele legitimou ainda o seu poder político porque ele gerou a industrialização, ele mudou o movimento econômico. Então,
Tem uma questão política, e aí os indutores, que é o indutor, os induzidos, economia e política, economia e social como induzidos. Finalmente, 1984, e eu tenho agora, finalmente, a alteração, essa distensão do regime militar, e vamos entrar na era da redemocratização. Vou botar de azulzinho. Da redemocratização. E aí, de 1984 até 2015, nós estamos vivendo a era democrática, a era da democracia. E aí, nessa era da democracia, o que é que eu preciso compreender? Nessa era de democracia, eu preciso saber qual foi o objetivo básico. O que é que os presidentes faziam? Entre 84 e 2005, nós buscamos o processo de estabilização. Esse processo de estabilização que foi conquistado ainda em 1994, quando o governo Itamar botou como meta estabilizar de forma diferente ao que tinha sido observado nos anos anteriores, através de um plano chamado de Plano Real. Então, a gente institui o Plano Real e consegue estabilizar. E vamos andar com o Plano Real muito tranquilamente, até que em 2008 a regra de funcionamento da economia mundial muda. Por que essa regra de funcionamento da economia mundial muda? Porque aqui eu tenho uma crise, a gente vai chamar de crise dos Estados Unidos, proveniente dos subprime. Então é isso, é essa crise que nós vamos controlar a partir de 2008. Então, 2008, crise do subprime. E o que é que nós vivemos mais recentemente? No fim das contas, uma consequência dessa crise de 2008. Então, no fim das contas, o que a gente vive hoje tem uma consequência lá atrás. E nós vamos estudar o que acontece hoje de novo. Vamos. E aí, por que nós precisamos estudar a crise de 2015? Porque ela pode cair na sua discursiva. Apesar de, muito possivelmente, ela não cair como plano de estudos para as provas de economia brasileira. E aí é importante, o que você vai observar em economia brasileira? Que é muito conteúdo, porque é muito detalhe. Porque quando eu estudo economia brasileira, eu estou estudando 3 esferas. Eu estou estudando a esfera política e os seus impactos na esfera econômica, a esfera política nacional, a esfera política internacional, batendo na esfera econômica, tá aqui, e isso rebatendo na esfera social. Porque em muitos momentos eu vou ter a importância da questão social impactando na economia. Ou eu vou ver que muitas vezes a conveniência política e movimento econômico, eles fazem com que haja uma maior aproximação entre governo e social. Então, o que a gente vai observar? Que a economia brasileira é sim uma economia, uma prova mais detalhada, uma prova que tem mais volume, mas esse aumento de volume não quer dizer aumento de complexidade das provas, muito pelo contrário. As provas de economia brasileira são as provas mais simples, porque são provas bastante diretas, para não ter falha de recurso, para não ter a possibilidade de abrir recurso. Então, quando nós falarmos em economia, prova de economia brasileira ou aula de economia brasileira carregada de conteúdo. Prova de economia brasileira, prova simples de entender. E mais importante que é super gostoso estudar nossa economia. Foi como eu disse a vocês na aula passada. É importante estudar a economia brasileira, inclusive para a vida, para a gente, enquanto formação de cidadania. E aí, só para a gente concluir aqui, porque eu estou falando bastante, com questões bem filosóficas, entre 1984, mas aí mais especificamente, entre 1900, vou botar mais para cá, né? Entre 1985, de 85,
até hoje, até aqui, nós temos um período de democracia. Então, esse é o movimento que nós vamos ter, um movimento democrático. E dentro desse movimento social democrático, eu vou ter presidentes eleitos, vou ter um presidente que vai ser deposto, 3 presidentes reeleitos, e eu vou ter ainda o impacto, a maior importância do lado social junto com o lado econômico. Então, quando a gente fala do período de democracia, a gente tem agora um outro movimento político, principalmente de alguns anos para cá, um movimento político mais transparente, e aí, isso é bem no governo Dilma para cá, um movimento onde a gente tem mais punição, a gente tem mais a abertura de feridas da economia brasileira. Então, esse movimento de estabilização, ele vem dentro de um movimento democrático e isso vai influenciar a nossa economia também. Dentro desse prisma, a gente vai estudar lá na pontinha, na última aula, o que está acontecendo em 2015. E aí, isso é importante para que você faça a sua prova. Entender o que acontece hoje é fundamental para que você faça uma boa prova. O que é que eu preciso para aprender a economia brasileira? O que eu preciso para entender bem a economia brasileira? Uma boa base de macroeconomia ajuda. Então, se eu tenho uma boa base macroeconômica, um bom entendimento da economia brasileira, eu consigo, um bom entendimento da macroeconomia, eu consigo fazer uma boa prova de economia brasileira. E aí, para que a gente entenda bem a economia brasileira, a gente precisa fazer uma revisãozinha, ou vez por outra, nós vamos fazer alguma revisão sobre macroeconomia. Principalmente porque nossa prova pode cair macroeconomia, pode cair economia brasileira, mas não necessariamente macroeconomia. Tem que fazer essa revisão para que você entenda melhor. E para quem já viu macroeconomia, é simplesmente para ligar os pontos. Então, a minha ideia é fazer uma disciplina de macroeconomia brasileira. Disciplina que vai exigir de vocês um pouco mais de pulso para entender, mas uma vez que entende, vocês nunca mais esquecem. Então, macroeconomia e economia brasileira juntos a partir de agora. E aí, finalmente entendido esse movimento, aliás, vou só colocar aqui os presidentes, né? 85, 89, Sarney, depois 90, 94, Collor e Itamar, né? 94, 2002, 95, 2002, tá? FHC, 2002, 2010, Lula e 2008, 2015, a Dilma. Então, esses são os nossos presidentes da era da redemocratização. E o que nós vamos ver na aula que vem? Como era o Brasil na agricultura? Quais eram as características do Brasil agrícola? É isso que a gente vai ver na aula que vem. Vamos voltar lá para os ídios de 1500 e vamos ver quais são as raízes da nossa economia brasileira. A gente dá uma paradinha por aqui, mas volta já já. Não se preocupa, a gente se encontra em breve. Até lá!